Oi, gente. Vamos começar o livro de um. O livro? O vídeo. Vamos começar um vídeo de um jeito diferente. Eu ia aparecer para gravar, porém, a luz não estava muito favorável para aparecer o meu rosto e estava dando uma sombra, enfim. Decidi gravar deitada aqui na cama e mostrar para vocês as últimas leituras que eu fiz. Esse aqui foram os livros físicos que eu concluí nesse período e eu vim mostrar para vocês quais foram antes de mostrar as comprinhas que chegaram por aqui. Esse daqui eu já vou passar bem rapidamente, porque eu acho que não vale o meu e nem o seu tempo. Tudo é Rio de Carro Madeira foi o maior golpe que eu caí da internet. Eu tinha visto esse livro por aí em vários momentos, pessoas indicando, não sabia nenhum spoiler dessa história e por ter visto em tantos momentos esse livro, sendo tão bem recomendado, eu realmente achei que não era só um hype, que era uma coisa boa. Comprei. E decepção resume a minha experiência com o livro Tudo é Rio, de Dona Carla Madeira. Não vou nem chamar isso aqui de obra. Queria ter meu dinheiro de volta e o meu tempo de volta. E depois disso eu aprendo uma coisa. Eu nunca mais compro um livro só pelo hype, sem saber absolutamente nada. Tanto que quando eu fui comprar, eu me lembro que na época o livro já tinha mais de 50 avaliações, 50 mil avaliações na Amazon. Gente, é muita coisa. 50 mil. Agora eu fui ver hoje, antes de gravar o vídeo, ele tá com 57 mil avaliações na Amazon. E as pessoas dizendo que foi a melhor coisa que elas leram na vida. Uma pessoa que fala isso sobre esse livro não leu nada. Só leu ele mesmo. Não é possível, não é possível. Mas enfim, caso você queira saber e se poupar também, veja o vídeo da Tatiana Feltrin, maravilhosa Tatiana Feltrin, que fez um vídeo sobre Tudo é Rio e entenda um pouquinho. Ela vai dar um resumo. Resumo não, ela vai contar exatamente tudo que se passa aqui e a opinião dela é exatamente a minha, então é isso. Um de serviço e se você estivesse pensando em comprar isso aqui, não compre, por favor, por amor a você. Eu tinha mostrado que eu tinha comprado esse livro, comprei, li, achei uma delícia, diferente do livro anterior. Esse livro aqui é realmente valeu a pena cada centavo. Eu comprei ele na promoção e, nossa, foi uma delícia conhecer a doutora Sophie Dera. Eu realmente me senti conversando com ela. O livro, basicamente, é um guia prático, assim, ela se propõe a realmente te ajudar a desmistificar que tudo que é saudável precisa ser complicado ou ruim. E aqui não é uma receita de bolo, não. Ela realmente vai. É um livro bem levinho, assim, gostoso, sabe? Cheio de recursos, como vocês estão vendo. Cheio de recursos práticos, de ideias, histórias dos pacientes dela, bem bacana. Ele não se prende única e exclusivamente à alimentação, tanto que é os 7 pilares da saúde alimentar, não vai falar só sobre comida, mas nossa, eu gostei demais. Dá para perceber, né? O livro tá todo riscado, ó, desde lista de compra, sugestão de pratos que você gostaria de experimentar, coisas para você não cair naquela. Isso aqui eu achei bem legal também, que é uma sugestão de como fazer um diáriozinho para você acompanhar quais são as dificuldades que você tem no seu dia a dia. Gente, realmente muito bacana. Gostei muito, muito instrutivo. Gostei demais do livro Os 7 Pilares da Saúde Alimentar, para você resgatar de fato a sua relação não apenas com a comida, mas com os hábitos. Muito, muito, muito interessante. Amei a proposta do livro, gostei do livro dela. E tem até um outro que é o mais famoso dela, que, se eu não me engano, é o peso das dietas. Ah, aqui, ó. O peso das dietas, isso mesmo. Da doutora Sophie. Então, gostei, valeu a pena a leitura. E este daqui, meu xodózinho, me acompanhou por 4 meses. Foi a leitura mais longa que eu já fiz, eu acho que na vida. Sério. Eu acho que foi a leitura mais longa que eu já fiz na vida. E esse livro,
Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Reconstruir Sua Mente, Criar um Novo Eu. É um livro do Dr. Joe Dispenza e que livro maravilhoso. Eu fiz até um vídeo aqui do Lendo Comigo, onde eu estava lendo esse livro e eu ainda continuei depois daquele vídeo, porque foi um livro que eu realmente li, voltei, reli, voltei, marquei. Sabe quando você para estudar um livro e não apenas ler? Olha isso. Meu livro está todo marcado. Esse livro, ele vai falar sobre física quântica, ele vai falar sobre os hábitos, ele fala sobre a crise dos 30, ele fala sobre como é difícil muitas vezes você deixar padrões estabelecidos, essa ideia que ele traz das camadas, das lacunas, maravilhoso. Gente, foi um livro assim que é até difícil, quando um livro ele impacta tanto, é até difícil de colocar. A proposta do livro, ele vai dando, o livro está dividido em 3 partes, então são 2 partes teóricas e quando chega no final do livro, ele tem a parte prática, onde meio que é um processo que ele ensina, ó lá, eu até anotei ali, ó, prática, que é quando ele ensina o processo da meditação. Onde que tá? Aqui, ó. Então, é quando ele vai ensinar ali o processo da meditação, de como você vai trabalhar, como que você vai quebrar esse hábito. É muito interessante trabalhar tudo isso dentro da... Como que você vai trabalhar isso dentro de você, através da meditação. Um livro que me ensinou muito. Eu colocando as minhas ideias em caixinhas. Um livro que me ensinou, um livro que me acompanhou e que provavelmente eu venha nele. Tem livros que a gente volta, né? Tem livros que a gente precisa voltar. E esse aqui provavelmente vai ser um deles. Eu sei que ele é só o começo, para começar a entender algumas coisas, principalmente a parte da física, que eu tenho um pouco de dificuldade. Não exatamente com a linguagem que ele usou aqui, mas em termos mais acadêmicos, assim, é um pouco difícil de compreender, mas eu já tenho até algumas opções e sugestões de próximas leituras sobre física quântica. Algumas eu peguei com a Fer, do Fala Fernanda, e já até coloquei no meu carrinho. Vamos esperar promoções sobre isso. Mas, olha, para quem está no processo de criação de novos hábitos e de entender um pouco seus próprios comportamentos, é um livro que vale muito a pena a leitura. Vira e mexe, ele está em promoção na Amazon. Quando eu comprei, eu acho que eu paguei 28, mas mesmo que ele não esteja em promoção, se você está dentro desse processo de autoconhecimento, é um livro que vale cada centavo. Eu não gostei muito da qualidade da página dele, da folha em si, mas comparado com outros livros que eu tenho aqui, né? Mas o conteúdo desse livro é maravilhoso. E ele é muito bem embasado, muito bem embasado. Com várias... o autor coloca várias experiências científicas no livro. Essa parte aqui, quando ele começa a explicar, né, a dificuldade, por que é tão difícil de mudar, o que acontece, quais são os processos químicos que acontecem dentro do nosso cérebro, por que a gente não consegue, por que a gente resiste. Nossa, é maravilhoso.
incrível. Super recomendo a leitura desse livro aqui. Quebrando o hábito de ser você mesma. Agora que eu concluí a leitura desse, eu sinto que eu posso... o próximo livro que eu vou ler a respeito deste assunto aqui provavelmente vai ser o livro que se chama O Cérebro se Transforma. Onde que eu vi a recomendação de ler um e depois o outro foram das vozes da minha cabeça. Então, foram essas minhas últimas leituras. Teve uma outra, eu vou deixar ela aparecendo em algum lugar aqui da tela, que foi um e-book que eu li também, quase ia me esquecendo, que é Aonde Deus Me Escondia, Enquanto Deus Me Escondia, acho que uma coisa assim. Foi uma recomendação e era um livro bem curtinho, mas um livro que realmente foi bem certeiro. Eu não conhecia, não é um livro famoso, mas era um livro sobre luto e dor e para mim fez bastante sentido, eu gostei bastante. E agora eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz no Esquenta. Eu achei esse Esquenta da Amazon maravilhoso, inclusive, e esse vídeo vai ter cachorros latindo ao fundo, porque é um vídeo real e eu não vou editar. Os meus cães ficam enlouquecidos com as vacas, e aí ouçam os latidos ao fundo. Bem-vindos à natureza. É isso. Então, vamos lá. Tinha várias promoções bacanas durante o Esquenta de livros que eu já tenho, que estavam em preços muito bons. E esses livros aqui, exceto esses dois, os outros que estão aqui eram livros que já estavam na minha lista e que realmente estavam num preço muito bacana. Eu até esperei hoje, eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 16, eu até esperei para ver se ia ter alguma coisa bem legal no Prime Day mesmo, mas não achei nada, então para mim compensou bastante o Esquenta. Esses dois livros aqui eu já abri porque eu queria muito ver o tamanho, eu tava bem curiosa. Eu não conhecia esse livro aqui, mas ele tava R$9, foi uma promoção, e aí eu achei muito interessante a proposta. O título é Precisamos Nos Ver Mais, um relato esclarecedor, divertido sobre por que os homens precisam de amigos homens. E aí eu fui ler um pouquinho na hora que eu vi ele ali e achei bem bacana a proposta, essa ideia da solidão. Solidão foi o título da pesquisa de mestrado da minha irmã, então é um tema que eu acho bem bacana, assim, de aprender um pouco mais. E também esse livro foi finalizado na época do Covid. E aí eu achei bem interessante. E uma parte que tá aqui, ó, eu achei legal, que diz assim: cite qualquer doença que você não deseja ter e haverá um estudo que associa com a solidão, seja diabetes, obesidade, Alzheimer, cardiopatias, câncer. Um estudo descobriu que, em termos de danos à saúde, a solidão equivale a fumar 15 cigarros por dia. Interessante, né? Achei bem bacana a proposta e o preço ótimo. Comprei esse livro aqui. Um outro livro, esse aqui eu já queria, eu não abri, deixei para abrir com vocês, que vocês vão perceber o porquê dele. É A Psicologia do Sonho. É um livro de Freud, psicanálise para iniciantes. E é um tema que eu queria me aprofundar e estudar um pouco melhor. E aí ele também estava nessa faixa de R$ 9,90. Achei bem bacana o preço. E aí eu comprei. Ele é um livro pequeno, ó, 155 páginas. Eu gosto bastante da diagramação dos livros da Príncipes. Apesar de ter o preço bem acessível, a qualidade da impressão ainda chega a ser melhor que muitos livros que eu tenho aqui. É bem confortável. Olha. Sonhos têm significado, mecanismo do sonho, por que o sonho mascara os desejos, desejo nos sonhos, a função do sonho. Achei bem bacana. E esse aqui, ele tinha a ver com o tema que eu queria, mas o que eu queria mesmo, e que eu tô muito feliz e empolgada, se eu não me engano, eu acho que vai estar nesse pacote. Vamos lá.
Uhum, tá aqui mesmo. Olha que lapada de livro. Ai, eu amo livro assim. Esse aqui é um livrinho da Príncipes, A Morte de Ivan Ilitch. Eu tava postergando a leitura desse livro, mas eu queria o livro físico e aí eu aproveitei para comprar em promoção. É um clássico de Tolstói, um autor russo. Mas o livro que eu queria mesmo era esse. Gente, ai que sonho, que pesado! O Oráculo da Noite, de Siddhartha Ribeiro. A História e a Ciência do Sonho. Ele foi escrito por um brasileiro. Ele é doutor. Gente, eu não lembro o que ele é. Ele tem, tipo, várias formações, mas ele é doutor também. E eu vou abrir com vocês esse tema dos sonhos. Eu comecei a me interessar quando eu voltei a querer entender sobre sonhos lúcidos. E aí eu vi várias recomendações deste livro aqui. Vamos só ver aqui certinho o que eu falei para vocês do autor, Siddhartha Ribeiro. Ele é mestre em biofísica pela UFRJ, doutor em comportamento animal pela Universidade de Rockefeller, pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade de Duke. Ele publicou 90 artigos científicos, periódicos internacionais, e O Oráculo da Noite é o seu primeiro livro pela Companhia das Letras. Que livro lindo! É um livro enorme, enorme. E pelas coisas que eu já vi, é um livro muito completo sobre o tema. Olha, tem até partes coloridas. Que lindo. Ilustrações coloridas dentro do livro. Lindíssimo. Nossa, lindo, lindo, lindo. Vamos dar uma olhada no sumário, eu sempre gosto de ver. Porque sonhamos, o sonho ancestral, os deuses vivos, a psicanálise, sonhos únicos e típicos, primeiras imagens, a evolução do sonhar, dormir e lembrar. Loucura é um sonho que se sonha só. Dormir para criar, isso aqui muito me interessa. Ai, gente, não vejo a hora. Tava muito animada. Ó, primeiro capítulo, Porque Sonhamos. Muito confortável a letra. É um livro bem denso, ó. Ele tem... Opa, quase 500, não vai ter. Vai ter 400 e pouquinho, ó. 459 páginas. E foi um preço ótimo, se eu não me engano, ele tava... Quando eu coloquei ele no carrinho, ele tava 80, 90 reais e eu consegui pagar 40 e alguma coisa, 44? Acho que foi 44. Eu tô muito feliz com essa aquisição. Olha que lindeza. Eu amo livro grosso. E esse aqui era um livro que eu tava com vontade. Eu já tinha visto algumas resenhas sobre. E aí eu acabei recomendando ele para uma amiga. E eu fiquei com muita vontade de ler também. Só que ele estava extremamente caro para comprar na livraria. No dia que a gente estava junto, a minha irmã comprou para ela, para Vanessa, e aí tava tipo 70 e pouco. E eu falei, eu vou esperar esse livro abaixar na Amazon e vou comprar. E aí consegui comprar ele por 39. Olha que lindeza. A capa é meio mole. Esse aqui tem a capa tão firme, esse aqui tem a capa bem molenguinha. Tudo que deixamos inacabado. De Rebeca Yarros. Eu ouvi muitas recomendações boas a respeito desse livro. E
que ele tem o maior plot twist dos últimos tempos. E eu fiquei muito, muito curiosa. Sem contar que ele é um livro lindo, né? Ele é um romance. Eu não sei muito sobre o romance em si. E aí eu comprei, porque eu queria muito, muito ler. Então, e o preço estava ótimo também. Então, as minhas compras foram tudo que deixamos inacabado. Ah, vamos ver quantas páginas, né? Ele tem 429... 429, 430 páginas. Oráculo da Noite. A Morte de Ivan Illich. Eu fiquei tão empolgada que eu nem abri. Mas agora eu vou abrir ele também. Esse aqui é um livro pequenininho, dá pra ler numa sentada só. A Príncipes é uma ótima opção para você que quer começar a ter acesso à literatura clássica e às vezes os preços são extremamente altos em outras editoras e eu gosto bastante. Eu tenho outros livros que eu comprei pela Príncipes e eu amei. Ó, bem confortável a leitura. A folha. É um livro bem curtinho, eu acho que não tem nem 100 páginas, ó lá, 95. A Morte de Ivan Illich, mais um de Tolstói. Olha, ele veio levemente amassadinho aqui, agora que eu tô vendo. Mas eu não vou trocar não, porque eu quero muito ler esse livro. E é difícil livros grandes assim não virem assim. A Psicologia do Sonho. E Precisamos nos ver. Ao todo foram 5 livros. E é isso.